Ágil, movimentos rápidos, orelhas pontiagudas, solitária, exceto no acasalamento. Assim é a lebre ibérica, uma espécie em vias de extinção. Para evitar que este mamífero desapareça do nosso ecossistema, em 2021 nasceu o LEPUS, Centro de Reprodução de Lebre Ibérica. O Centro de Reprodução nasceu daquilo que foi a nossa constatação da realidade que se passava no campo. Esta realidade é muito parecida ou exatamente igual entre Portugal e Espanha, e aquilo que observamos é um decréscimo da espécie muito acentuado há várias décadas, mas que sofreu uma intensificação após a emergência do vírus da mixomantose, que vinha afetando o coelho bravo desde há mais de 70 anos, e em 2018, no final, começa a afetar a lebre ibérica com grande intensidade, com mortalidade acima dos 50%, e aquilo que começámos a verificar no campo é que efetivamente a lebre estava a desaparecer e entrar no risco de extinção funcional. A tentar aqui neste conceito, extinção funcional não é a mesma coisa que a extinção pura e dura. Extinção funcional basicamente significa que a espécie vai diminuir a tal número que deixa de exercer o seu papel no ecossistema enquanto uma espécie presa de outras espécies de predadores bastante importantes. E isto é uma coisa que nós devemos estar alarmados, é bastante preocupante, porque efetivamente as espécies devem existir e devem ter o seu papel no ecossistema e não só a um determinado número que apenas as possamos observar, obviamente. Estas instalações que encontramos aqui não foram copiadas de mais nenhum outro sítio, porque efetivamente não existe outro exemplo na península com estas características. De facto, aquilo que nós encontramos aqui são a divisão dos grupos de animais por unidades epidemiológicas. O que é que isto significa? Temos grupos de animais que se mantêm os mesmos durante um determinado tempo, não comunicam entre si, de forma a controlar aquilo que é a sanidade e todas as outras características da própria reprodução da espécie. Neste momento temos constituídos 4 unidades epidemiológicas, ou seja, 4 grupos de animais, de machos e de fêmeas e, obviamente, das crias que já nasceram. O parque contempla espaços para os animais se alimentarem e assegurarem todas as suas necessidades, tais como estarem refugiados. Aqui respeita-se a sensibilidade da lebre ibérica. Um trabalho que requer muita paciência e respeito por estes animais. O dia-a-dia dos animais é procurar dentro dos parques, fazer-lhe fazemos uma sementeira de inverno logo, em novembro, de trigo, aveia, cevada e centeio, que após semeada, ao fim de 2 meses, não tem nada, é comida. E depois fazemos uma cultura de tudo quanto é prado permanente a partir do final de fevereiro, março. O tempo é que indica a altura para o prado permanente para as lebres. Portanto, a partir daí, elas estão em contacto constantemente, embora os parques vão se abrindo em função das necessidades. Portanto, nós vamos lhe dando espaço em função do número de animais e em função dos parques estarem também verdejantes ou não. A lebre ibérica é um animal selvagem e, como não gosta do contacto humano, precisa de espaço para se refugiar e muita paciência dos cuidadores para conquistarem a sua confiança. Os animais têm uma característica própria e as pessoas que vivem no campo olham para o tempo e dizem assim: epá, não, hoje temos animais ali daquele lado, hoje temos daquele lado. Portanto, e depois, de forma a centrarmos a favor do vento, não vemos nada. Se entrarmos contra o vento, temos probabilidades de ver. Portanto, há uma série de técnicas que temos que respeitar. Isto a natureza obriga-nos a respeitar. Aqui estamos a falar de uma espécie muitas vezes confundida pelas pessoas com um coelho, e obviamente que existem razões para esta confusão. Falamos de um leporídeo, portanto pertence ao mesmo grupo do nosso coelho bravo. É a única espécie de lebre existente no país, portanto, o nome científico Lepus granatensis. Em termos de nomes vulgares, falamos de lebre ibérica ou lebre de Granada. É uma espécie que apresenta características bastante diferentes do coelho. Para já, estamos a falar de uma espécie que não faz tocas. Uma coisa bastante crítica do coelho bravo: a lebre não faz tocas, portanto faz aquilo que nós denominamos por camas, apenas uma escavação muito ténue à superfície, e que existe apenas para o animal, portanto, de se esconder dos predadores, em termos de camuflagem, naturalmente. Depois falamos de uma espécie que apresenta ninhadas entre 1 e 4 lebrachos, sendo que a média que se registra e que registramos aqui rondará os 2, nascidos por ninhada.
de um número bastante baixo e bastante abaixo daquilo que são as ninhadas do coelho bravo, e falamos de uma espécie que é muito interessante pelo facto de ser uma espécie nidífuga. Isto significa que a lebre acaba de nascer exatamente com a pelagem completa e com a capacidade de se mover, ao contrário daquilo que acontece com o coelho bravo. O Centro Lepus é um projeto de iniciativa privada que nasce da vontade de dois amigos em preservar esta espécie. Contudo, após uma fase de lançamento, é tempo de conseguir alguns apoios para dar continuidade ao trabalho de preservação da lebre ibérica, que é essencial ao equilíbrio do ecossistema. A viabilidade deste projeto nasce principalmente daquilo que é a paixão minha e do Sebastião em deter os animais. Obviamente que nós podemos deter 20 ou 30 animais, isso tem um determinado custo. A partir do momento em que queremos repovoar determinadas zonas, que tenhamos que ter centenas de animais, vá lá, isso já tem outro custo totalmente diferente, e aqui dependemos de compradores, e é exatamente assim. E os compradores, neste momento, aquilo que existe e que é o interesse da espécie enquanto espécie cinegética, portanto, dos caçadores. Embora esta espécie tenha um valor comercial, nesse aspecto, um pouco diferente de outras. Estamos a falar de uma espécie que é impossível de criar de forma intensiva, portanto, é impossível de repovoar em números suficientes que acontecem com outras espécies. E, portanto, tem estas determinadas particularidades. Portanto, é preciso, do outro lado, existir alguém que esteja verdadeiramente motivado, e que o ideal seria que fosse, nomeadamente, parques naturais, instituições com outro tipo de controles, que não fossem apenas e só as zonas de caça.